Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Tenha acesso a todos os nossos conteúdos, entrando em nossa página no Facebook, também assistindo nossos vídeos no YouTube, compartilhando e glorificando a Deus. Os obreiros e os pastores agradecem a sua participação e cooperação para a propagação do reino de Deus. Paz do Senhor, meus amados. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui com vocês é o presbítero João Batista. Que Deus abençoe a todos. É um prazer muito grande receber você, sabendo que Deus ele tem um propósito maravilhoso na minha e na sua vida, não é? Então, antes de tudo, eu gostaria, juntamente com você, que nós viéssemos a fazer uma oração ao nosso Deus. Então vamos orar em nome de Jesus, meus queridos. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor, venha nos abençoar, venha nos fortalecer, venha nos dar graça para a meditação da sua palavra, que venha ser com aprendizagem em nossas vidas, para que o Senhor seja louvado e glorificado na beleza da sua santidade. Em nome de Jesus, Senhor, pela tua infinita misericórdia, fala conosco, Senhor, através da tua palavra, para a glória de Deus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Então aqui, abra a palavra de Deus em Provérbios 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, né? Então observe bem que o proverbista, ele diz aqui, né, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então veja bem que o dever de guardar o nosso coração é nosso, né? Nós devemos guardar o nosso coração. E diz ainda, porque dele, o quê? Porque dele procede as saídas da vida. Então do nosso coração procede as saídas da vida. Então nosso dever é guardá-lo. Mas aí alguém pode perguntar, mas como é que eu vou guardar o meu coração? Então, meus amados e queridos irmãos, nós vamos ler lá em Salmo 119, versículo 11, né? Abra a palavra de Deus ali. Diz assim a palavra de Deus em Salmo 119, versículo 11. Olha só. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então aqui nós aprendemos, de acordo com Provérbios 4, versículo de número 23, que a maneira que eu tenho de guardar meu coração é através da palavra de Deus. Quando eu guardo a palavra de Deus, eu vou guardar automaticamente o meu coração. Não é isso que diz a palavra? Mas só que essa palavra guardar, meu amado e amada irmã, significa observar a palavra de Deus. Significa eu estar vigiando segundo a palavra de Deus. Significa eu muitas vezes estar andando de acordo com a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, não é? Então, quando eu faço isso, eu estou guardando o meu coração. Significa também eu filtrar as coisas que estão acontecendo de acordo com a palavra de Deus. Então eu tenho que filtrar as coisas. Eu não posso pegar e aceitar tudo o que vem, o quê? De acordo com os meus sentidos naturais. Ou aquilo que eu vejo, ou aquilo que eu escuto, não é? Aquilo que eu sinto. Não é? Eu não posso viver de acordo com os meus 5 sentidos naturais, porque senão, meu amado, eu vou estar o quê? Eu vou estar enfiando coisas no meu coração que não é da vontade de Deus. Não é? E eu não posso colocar qualquer coisa, porque eu sou um cristão, eu sou uma pessoa que vivo a vontade de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo. Então, eu tenho que filtrar as coisas de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o filtro do meu coração para me poder guardar. Não é? Então aqui, agora, em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então observemos aqui que o apóstolo Paulo, ele dá um conselho para os tessalônicos, né? Dizendo ali que eles tinham que conservar, veja bem, tinham que conservar o espírito, alma e corpo para a vinda ou para a volta do Senhor Jesus. Então é isso que nós devemos fazer. Ou seja, nós temos que alinhar o nosso espírito, corpo
e alma, né? Tem que estar no mesmo sentido. Mas como é que eu vou alinhar? Segundo a palavra de Deus, que está registrado na onde? Em Salmos 119, versículo 11, né? Então nós devemos aprender essas coisas, observe bem. Por quê? Se eu for meditar aqui nesse versículo 23, se o nosso corpo, nossa alma, o nosso espírito estiver desalinhado, então nós não subiremos com o Senhor. Então nós devemos tomar cuidado, né, com essas coisas. Por quê? Porque a alma, na verdade, também, na tradução grega, né, significa o quê? Significa coração. Também, a alma também significa vida, né? Tanto no grego quanto no hebraico tem essa conotação de vida, tem conotação de coração e tem conotação de alma, né? Então são a mesma coisa dentro dessa conotação. Então, meus amados, temos que entender que a alma ou o coração é a sede das emoções, na onde está o nosso intelecto e a nossa vontade, não é? Por isso que nós devemos tomar cuidado, não é? Devemos tomar cuidado, muito cuidado com o nosso coração. De que forma que eu e você estamos gerenciando o nosso coração? Então é uma pergunta, né, que muitas vezes o Senhor quer nos fazer. De que forma? O que você está ouvindo? O que você está vendo? Como que você está agindo em determinadas situações? Isso vai determinar como o seu coração vai agir, qual a reação que vai ter dentro do seu coração, se vai ser sentimentos nocivos ou sentimentos benéficos, né? Então nós devemos entender essas coisas. Aqui em Jeremias, no capítulo de número 17, olha só o que diz a palavra do Senhor. Olha só no versículo de número 9. Aqui nós entendemos a estrutura do coração, né? Mas como o meu coração como que ele está estruturado, né? O que é o coração? Então vamos ver a estrutura do coração. Veja bem, Jeremias 17, 9. Enganoso, primeira coisa, o coração é enganoso. É o coração mais do que qualquer outra coisa. Então quer dizer que o coração é muito enganoso. É mais enganoso do que qualquer outra coisa. Agora observemos. E perverso, quem o conhecerá? Então aqui é muito revelador, porque o coração é enganoso, o coração, olha só, o coração é perverso e é difícil de entender. Mas por que é difícil de entender o coração? Né? Tem muitas pessoas que colocam aí determinadas frases de efeito, né? Até mesmo assim, como é que chama? Determinados versinhos com respeito ao coração. Não tem nada de mal. Mas só se nós formos observar, a maioria desses versos tem que tomar um certo cuidado, né? Porque o coração é perverso. Olha só, o coração é enganoso. E quem o conhecerá? Nós não entendemos o coração. Uma hora, a mesma hora que a pessoa está gostando de daquela pessoa, a pessoa está odiando. A mesma hora que a pessoa está fazendo bem, a pessoa está fazendo mal. Então são sentimentos aleatórios, né? São sentimentos que muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado e não controlarmos, né? Como foi falado, se nós não filtrarmos os nossos sentimentos através da palavra de Deus, na direção do Espírito Santo, nós vamos começar a fazer aquilo que é errado diante do Senhor. Porque veja bem, nós temos que entender que o nosso coração é mau, né? Temos que entender. E aqui no versículo 10 diz assim: eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um, né, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então quer dizer que tudo aquilo que passa no meu coração, que seja errado, e eu coloco em prática, né? Que eu falo muitas vezes, eu vou estar falando sobre isso um pouquinho mais a fundo, e falo, ou muitas vezes eu pratico, né, aquela coisa errada, Deus ele vai provar, diz aqui, ó. E isso, olha só, eu, Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então o Senhor, ele vai analisar a minha e a sua ação, tá entendendo? Aquilo que a gente fala, também o Senhor vai analisar, tá entendendo? Para dar segundo as nossas ações, ou seja, aquilo que ele vai dar ou é bom ou é ruim para mim e para você, né? Olha só, porque ele diz aqui, ó. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Meu irmão e minha irmã,
que nós venhamos a tomar cuidado, né? Que aquilo que o Senhor nos der sejam coisas boas e não coisas ruins, sabe? Porque se nós fizermos aquilo que é ruim de acordo com aquilo que eu sinto, né? Aquilo de ruim que eu sinto, aquilo que é mal que eu sinto, o Senhor vai me dar aquilo que é ruim para mim também. O Senhor vai permitir, você está entendendo? Então tem que tomar cuidado, né? Agora, se eu fizer aquilo que é bom, se eu filtrar os meus pensamentos, se eu filtrar as minhas ações, se eu filtrar aquilo que está entrando no meu coração, então o Senhor vai dar para mim coisas boas, né? Agora vamos observar o que sai do coração. Observamos aqui a estrutura do coração, agora nós vamos observar o que sai do coração. Aqui em Mateus capítulo de número 15, diz aqui no versículo 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, meus amados, nesse instante observe bem, não é? Que nós vimos aqui em Jeremias 17, no versículo 9, a estrutura do coração, não é? E que Deus vai dar a recompensa de acordo daquilo que eu e você praticamos, aquilo que está enraizado em nosso coração. E agora o que sai do coração, né? Nós acabamos de ver aqui em Mateus 15, versículo 19, né? Então diz aqui, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Então são essas coisas que saem do coração, por ele ser o quê? Por ele ser perverso, por ser enganoso, né? Você está entendendo? E por ser incompreensível. Então essas coisas saem do coração. Então nós temos que tomar cuidado, né? Nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que saber gerenciar o nosso coração, nós temos que saber filtrar o nosso coração. Então, não pratica tudo. Meu irmão e minha irmã, tome cuidado com aquilo que você pratica. Não é tudo que você tem no seu coração que você deve, eu estou sentindo, eu vou fazer. Eu estou sentindo, vou falar. Eu estou sentindo, então tome cuidado, não é? Porque tudo tem que ser gerenciado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Agora, onde habita o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo, ele não habita no corpo, ele não habita na alma, ele habita no espírito do homem, né? Então, o templo do Espírito Santo é o nosso espírito, tá certo? É isso que nós devemos aprender. Agora é interessante nós notarmos que em Mateus 12, no versículo de número 34, diz assim: raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca, né? Então aqui nós observamos que em Mateus 15, no versículo de número 19, sai coisas ruins do coração. Saem as piores coisas do coração. Veja bem, que é bem interessante nós analisarmos isso. Agora, isso pode influenciar no quê? Naquilo que a gente fala, não é verdade? Por quê? Porque se o nosso coração está cheio de prostituição, de lascívia, de adultério, de briga, de contenda, de divergência, se está cheio de amargura, se o nosso coração está cheio de coisas ruins, a nossa boca vai falar também, não é? A nossa boca vai falar, tá certo? Então nós devemos entender isso também, que tudo aquilo que nós deixamos o nosso coração se encher, também a nossa boca vai falar. Agora é interessante também nós analisarmos Provérbios 23, no versículo 7, diz assim: porque, como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Então o que significa isso aqui? Então nós observamos em Mateus 15, versículo 19, que do coração do homem procede tudo aquilo que é ruim. Não é isso? Não é verdade isso? Nós acabamos de ler. Agora observe bem que, como nós acabamos de ler também em Mateus 12, versículo de número 34, que a boca fala do que está cheio o coração. Analise bem o que eu estou falando. Agora aqui, em Provérbios 23, versículo 7, está dizendo que aquilo que o homem imaginou, né? Porque como imaginou na sua alma, assim é. Então o homem que tem um monte de coisa errada no seu coração, ele vai ser aquilo que ele é. Sim, ele vai ser aquilo que ele é.
Por quê? Se o homem ele vive uma vida totalmente desregrada, cheia de pecado, cheia de transgressão, ele vai agir conforme o seu pecado. Ele vai agir conforme e ele vai mostrar aquilo que realmente ele é. Então nós devemos entender que o pecado passa, o seu coração fica em pecado e o homem passa a agir de conformidade com o seu pecado. Você está entendendo? E aí diz aqui no versículo 7 também, ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Ou seja, vai se usar a falsidade. Sim, a falsidade. A pessoa vai falar que a pessoa vai falar, olha, eu sou um servo de Deus. Olha, eu sou uma mulher de Deus, sou um homem de Deus, sou isso, sou aquilo. Mas você vai ver que a pessoa, ela vai estar passando para você uma falsa imagem de que ela não é aquilo. Deus ele vai mostrar para você, meu irmão e minha irmã, que aquela pessoa na verdade não é aquilo que está falando que é. Por quê? Porque vai ser revelado, o Espírito Santo vai mostrar, você vai sentir no ar um certo ar de falsidade. Está entendendo? Então é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Que todo aquele que vive em pecado, todo aquele que não vive de acordo com a palavra de Deus, todo aquele que enche o seu coração de transgressão, a pessoa vai passar a ser aquilo que ela está praticando com respeito ao pecado. Está entendendo? Por isso que nós devemos guardar o nosso coração. Né? Como diz o quê? Como diz Provérbios 4, versículo de número 23. Nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede os caminhos da vida. Por isso que nós devemos estar guardando a palavra de Deus, como diz Salmo 119, versículo 11. Então não esquenta a cabeça não, porque eu vou citar esses versículos, viu? Eu vou citar porque eu não quero fazer aqui muito comentário, né? Para falar, essa pessoa aí tá falando, mas está falando da cabeça dele. Eu vou fazer apenas aquilo que a Bíblia está respondendo. Você está entendendo? Eu estou respondendo aquilo que a Bíblia diz. Eu não quero que ninguém fale, pô, fez um monte de comentário, aí se perdeu nas palavras. Não. Eu vou falar tudo de acordo, nós vamos falar tudo de acordo de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Tudo de acordo, porque a Bíblia é o nosso manual de regra e de prática, tá certo? Tá? Então, fique atento, porque é isso que nós vamos fazer. Agora vamos observar aqui em Mateus 13, no versículo de número 19. Observe bem, vamos meditar aquilo que o Senhor tem para nós. Olha só. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e, chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e em um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, o que a palavra o que a parábola do semeador tem a nos ensinar, não é? Aqui em Mateus 13, no versículo 19 em diante. Primeira coisa, veja bem que o Senhor nos mostra alguns solos aqui, não é? Então veja bem que primeira coisa, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, veja bem que tem muitas pessoas que não estão cuidando do seu solo. Será que eu e você estamos cuidando do nosso solo? Estamos cuidando do solo do nosso coração para a frutificação da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus tem que ter ambiente para crescer. Ela não cresce em qualquer solo, em qualquer lugar. Você está entendendo? Porque aqui nós observamos várias qualidades de solo, não é? Então é muito importante e é imprescindível que eu e você venhamos a cuidar. Não é isso que Provérbios 4, versículo 23 diz? Que nós devemos cuidar do nosso coração porque dele procede os caminhos da vida? Então, veja bem, de acordo com a palavra de Deus, que está em Mateus 13, versículo 19 em diante, nós devemos cuidar dos nossos solos.
né? Então aqui a gente vê, né, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Então a pessoa não quer entender, a pessoa não quer compreender, a pessoa deixa a palavra de Deus de lado, a pessoa muitas vezes fica, não quer ouvir pregação, não quer ouvir culto online, a pessoa muitas vezes quer se envolver com outras coisas. Então não vai entender a palavra de Deus, então fica ao pé do caminho, a palavra de Deus nem chega no coração da pessoa, fica ao pé do caminho. Então nós devemos tomar cuidado com essas coisas, porque a Bíblia nos fala aqui no versículo 20, porque o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo recebe com alegria. Então aqui já é outra qualidade, né? Da pessoa, que o seu coração vira uma pedra, né? O seu coração fica cheio de pedregal, fica cheio de entulho, né? Fica entulhando um monte de coisa, né? Fica entulhando. Olha aqui o que a pessoa está entulhando. Olha só. Mas não tem raiz em si mesma. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então são pessoas que estão endurecidas por causa da tribulação do mundo. Então todo tipo de notícia que vem, tudo aquilo que ela observa, tudo as situações difíceis. Então a pessoa vai endurecendo o seu coração com respeito à palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus com alegria, ouve a palavra de Deus, né? E fala, é isso que eu quero ouvir, mas só que devido à situação que o mundo está passando, a pessoa se torna uma pedra. Ela não quer ouvir a palavra de Deus, ela refuta a palavra de Deus, né? Então isso é um perigo. Isso é um perigo, porque a palavra de Deus não vai produzir fruto que eu e você necessitamos. Para quê? Para fortalecer a nossa fé. E quando a nossa fé não é fortalecida, meu irmão, cuidado, porque eu e você estamos a um passo da apostasia e se desviar da presença do Senhor. Sim, se desviar da presença do Senhor. Olha só, porque virou uma pedra. Então a palavra, ela vai frutificar um pouco, mas não vai ser de acordo com aquilo que deveria frutificar. Não é? Então, nós devemos observar que nós tenhamos cuidado, meus amados. Que nós venhamos a primar pelas coisas do Senhor e primar pela fé em Jesus Cristo. Olha, continuando no versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Então tem muitas pessoas que vê o artista, tem muitas pessoas que vê a vida a vida de vanglória, né? Tem muitas pessoas que observam aí ser reconhecido, ser reconhecida, buscar as coisas do mundo, quer ser uma pessoa que quer ser o destaque. Você está entendendo? Então observe bem que existe um monte de pessoas que quer ser reconhecida pela internet, tem um monte de pessoas que querem ser influenciadoras, quer ser isso, quer ser aquilo. Mas, meu irmão, olha só, se nós não tomarmos cuidado, tá entendendo? Se nós não tomarmos cuidado, se nós não soubermos gerenciar o nosso coração, veja bem, não filtrarmos as coisas, vai o quê? Vai ocasionar os espinhos, né? Os espinhos vão tomar conta do nosso coração e a palavra de Deus vai ficar o quê? Sufocada. Eu nunca vi, né? Quem é agricultor ou quem mexe um pouco com planta sabe disso, que se você coloca ali uma planta que é frutífera, se você deixar aquele mato e você não tratar aquela terra ali, tirar aquele mato, tirar aquelas ervas daninhas, aquela plantinha ali vai morrer, meu irmão. E assim é a palavra de Deus é sensível, por mais poderosa que seja para querer frutificar, ela é sensível. E se eu e você deixarmos ali o terreno do nosso coração de qualquer jeito, não vou ligar, eu não estou nem aí, porque eu vou fazer as coisas do meu jeito, da minha forma. Se eu for fazer isso, meu irmão, se eu e você formos fazer isso, sabe o que pode acontecer? A palavra de Deus não vai vingar. Você está entendendo? Nossa vida vai ficar cada vez mais fria, mais gelada diante do Senhor. E nós não poderemos fazer aquilo que é do agrado de Deus. E nós vamos acabar o quê? Quebrando o nosso relacionamento e nossa aliança com Deus. E é um passo para a gente pegar e ir para o mundo. É um passo de eu e você nos apostatar da fé. Então, continuando, olha só no versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e a um produz 100, outro 60 e outro 30. Então significa que nós devemos sim
tem um trabalho de estar arando a nossa terra, a terra do nosso coração. Vamos arrancar aí o matagal, vamos arrancar aí os espinhos, vamos arrancar aí os pedregais, vamos deixar o nosso coração preparado para receber a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como diz o Salmo 119, versículo 11, né? Eu guardei no meu coração a tua palavra para quê? Para que eu não peque contra ti. Mas se eu tenho meu coração cheio de coisas ruins, cheios de entulho, meu irmão, não queira que a palavra de Deus venha salvar o meu e o seu coração. Não venha querer que a palavra de Deus venha guardar o meu e o seu coração. Por quê? Porque o inimigo ele vai cada vez mais agindo em nós. Meus amados, que nós venhamos a tomar cuidado com essas coisas, que nós venhamos andar de acordo com a vontade de Deus. Então, isso nos leva a pensar também, né, que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós vemos, né, através da televisão, ou através de um meio digital. Temos que tomar muito cuidado, né, da forma como nós escutamos as coisas, as notícias. Temos que tomar cuidado como nós interagimos com as pessoas. O namorado e a namorada, né, tem que tomar cuidado como toca na sua namorada, no seu noivo, né, na sua noiva. Tem que tomar cuidado, porque isso pode se tornar prostituição, tá certo? E isso vai estar o quê? Entulhando coisas erradas no seu coração. Você pode se afastar da presença de Deus. Então, nós temos que saber gerenciar as coisas, não é? Nós temos que saber gerenciar as coisas, porque agora, sabe o que é? Olha, o nosso relacionamento aqui, meu marido, tá muito assim gelado, né, minha esposa? Então a gente vai colocar um filme pornô aí pra gente assistir, pra gente pegar e ficar se sensualizando. Tome cuidado, isso aí é uma brecha para que o inimigo destrua o seu casamento, né? Porque no momento que você está ali com a sua esposa, é um momento único, é um momento privado, é um momento, né? É uma coisa secreta, é uma coisa entre você, a sua esposa e seu esposo e Deus. Não deve acrescentar qualquer tipo de coisa, né? Porque de repente, minha amada irmã, meus irmãos e meus amados irmãos, que nós venhamos a tomar cuidado, que essas coisas não venham fazer parte da nossa vida. Porque o nosso leito é santo, né? O nosso leito é santo diante de Deus. Nós temos que preservar a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, né? Nós devemos guardar essas coisas, porque isso é muito importante para mim e para você, e que Deus venha nos abençoar e nos fortalecer a cada dia, a cada instante, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que eu e você venhamos a guardar o nosso coração. Guarde o seu coração, porque dele procede os caminhos da vida. E em Salmos, né? Salmos 119, versículo 11, eu vou guardar meu coração através da palavra de Deus. E qual a estrutura do meu coração? Está ali em Jeremias 17, versículo 9, né? O nosso coração é mau, nosso coração ele é perverso, é difícil de nós entendermos. O que sai do nosso coração? Está ali em Mateus 15, versículo de número 19, do coração procede os maus desígnios, né? Os maus pensamentos, né? Então, o que acontece, né? Então nós vemos lá em 1 Tessalonicenses, né, no capítulo de número 5, versículo 23, que o nosso coração, o nosso espírito, alma e corpo tem que estar em alinhamento para a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, que nós venhamos a tomar cuidado com essas coisas, que nós venhamos a reter aquilo que é bom, né? E o que acontece também? Veja bem, lá em Mateus 13, no versículo 19 em diante, diz que nós não devemos o quê? Devemos tomar cuidado com o pedregal, devemos tomar cuidado com os espinhos desse mundo, tá certo? Nós devemos prestar atenção na palavra de Deus. Eu estou falando de uma forma mais simplificada para nós entendermos, né? Que nós devemos ser o quê? Uma boa terra. Então, que nós venhamos a guardar isso, meus amados. Que nós venhamos aguardar, que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós estamos vivendo os últimos dias e Jesus está voltando. E como é que eu e você estamos? Será que nós estamos gerenciando o nosso coração? Estamos guardando o nosso coração? Nós estamos filtrando as informações que nós obtivemos através do quê? Através dos nossos 5 sentidos naturais, porque isso é uma responsabilidade minha e sua, que o Senhor nos alerta, não é? Que nós venhamos a nos encher mais com as coisas do Senhor e venhamos a ter mais responsabilidade naquilo que o Senhor quer. Tá certo, meu irmão? Então vamos orar em nome de Jesus.
Pai querido, Pai santo, nesse instante eu te louvo e te agradeço por essa palavra maravilhosa. Nos ensina, Pai. Eu também, Senhor, meu Pai, eu tenho que ser ensinado pelo Senhor. Não estou falando aqui, Senhor, de fulano, beltrano e ciclano. Essa palavra não é dirigida para ninguém, é apenas um ensino da Tua palavra para nós ficarmos alerta. Mas que o Senhor Espírito Santo esteja tocando em cada vida. E eu também me sinto tocado, que nós venhamos a viver de acordo com a Sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nos fortalece nesses últimos dias para a glória de Deus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e fique com Deus. Deus abençoe. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.